A oração precisa ser verdadeira. Bom dia! Hoje, terça-feira, 27 de maio de 2025, é um prazer imenso estarmos juntos novamente. A oração não precisa ser longa nem perfeita. Ela precisa ser verdadeira, porque é nesse diálogo silencioso ou falado, íntimo e constante, que nós podemos encontrar a direção, a paz e o propósito da nossa vida. Quando você ora, você não está sozinho. Quando você ora, a vida se alinha com algo maior, com Deus, com Jesus, com Maria, nossa mãe, e com os bons espíritos. Quando você ora, Deus, Jesus, Maria e os bons espíritos te escutam. Então, ore sempre, ore mesmo em silêncio, mesmo que cansado ou cansada, mesmo que sem palavras, mas é nessa constância que a conexão com a fonte de Deus, Jesus, Maria e os bons espíritos se fortalece. E você começa a viver com mais luz, com mais serenidade, com mais coragem e com mais sentido. E vamos iniciar a nossa leitura, no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, os humildes, e estamos no item 10, onde nós dividimos. Aqui está escrito assim: perguntar-se-á, como poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que o poderia, mas então, que mérito teriam eles e, ademais, de que lhes serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando a dizer: ainda que eu visse, eu não acreditaria, porque sei que é impossível. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. E novamente Kardec é extremamente cauteloso, ao falar dos incrédulos. Tanto que ele fala assim: será que Deus não poderia fazer algumas manifestações retumbantes, manifestações inegáveis, gigantescas, que as pessoas que vissem não poderiam continuar desacreditando? Por exemplo, Deus não poderia fazer aparecer um anjo para essas pessoas? Deus não poderia fazer com que as mães ou um parente amado por eles, que já tenha falecido, aparecesse para esses incrédulos? Porque daí, será que eles não passariam a acreditar em Deus? E Kardec coloca assim: os obstinados incrédulos, Então esses obstinados, essas pessoas que desconfiam demais, eles teriam que acreditar, se Deus fizesse essas manifestações gigantescas, inegáveis. E você pode acreditar, como está também escrito aqui no texto: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Ele, além de incrédulo, ele não quer entender, Então, é como, por exemplo, tem gente que vê e não acredita, Até nos dias atuais, tem pessoas que falam que duvidam que o homem foi para a Lua, Duvidam que o homem foi para a Lua. Outras pessoas acreditam até
até hoje, 2025, que a Terra é plana e não um globo, né? Que ela é plana, né? Outro caso também que eu acho que é comum e tenho certeza que vocês já presenciaram, né? A pessoa está doente, muito doente, ela faz tratamento no centro espírita, ela vai tomar passe, ela participa enquanto doente das palestras, dos trabalhos da casa e depois ela sara, né? E nunca mais aparece no centro que a curou, né? Mesmo sendo ela a prova de que existe a verdade espiritual. Jesus é outro exemplo, né? Ele aqui esteve conosco, ele fez cego enxergar, ele fez paralítico andar, ele fez leproso se curar e todos se encantaram naquele momento com ele, mas da mesma forma nós o matamos também. Então essas pessoas que não acreditam, não é que precisam ver os fenômenos, não precisam ver nada, não precisam de manifestações inegáveis de forma alguma. Por quê? Porque elas não estão maduras espiritualmente. Elas não recebem porque não tem esse amadurecimento. Ele não tem essa, ainda que não trazem maduro o espírito para compreendê-la, assim está escrito. Então eles não têm um amadurecimento espiritual, né? Então ele não está maduro. E para compreender Deus, né, há necessidade de ter o espírito amadurecido e o coração com bases para a compreensão, ter no coração as bases da compreensão. Às vezes você insiste, né? Às vezes a gente insiste para que uma pessoa, um parente, um amigo, vá para a igreja, ou vá para o culto, ou vá para o centro espírita, e até que um dia ele vai, mas ele vai e não acha graça em nada, né? Sabe por quê? Porque ele não está pronto, ele não está maduro espiritualmente. Ele não está amadurecido. E aqui tem uma frase maravilhosa, né? O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. O orgulho faz com que a pessoa não enxergue nada, né? O orgulho poda a visão espiritual. Na hora, ele pode até acreditar, mas depois passa tempo e ele não está nem aí. Agora, algo que é muito importante, né? Muito importante nós estarmos refletindo. Esse capítulo todo, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, ou bem-aventurados os humildes, a base desse capítulo é combater o orgulho e promover a humildade. Essa é a base, o resumo do capítulo todo. Nós precisamos entender que a pessoa tem que estar amadurecida, estar pronta para receber as coisas espirituais, as verdades espirituais. Por exemplo, a mulher que sofria de hemorragia, né? Que está lá no Evangelho. Ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela estava tão pronta, de mente e coração e de humildade, que ela disse assim: ele vai me curar. Ela tinha certeza que ela ia obter a cura. Então, não adianta nada nós forçarmos uma pessoa a crer nas coisas de Deus, se no coração dela não estiver pronto para aceitar as coisas espirituais, a realidade espiritual, a realidade divina. Então, não perca tempo. Uma coisa importante: assim como o orgulho impede que você compreenda Deus, a humildade te aproxima de Deus. Então, temos que fazer a escolha: continuo orgulhoso e longe de Deus, ou vou buscar ser humilde para ficar próximo de Deus? Porque se você não for humilde
E ser humilde é ter a capacidade, é ter a característica de reconhecer o seu verdadeiro tamanho, é saber o quanto que você representa diante da vida, diante de Deus, né? E que você não é maior que ninguém, maior do que nada, né? Somos verdadeiramente pessoas simples e humildes. Essa é a nossa meta. Então, se você não consegue ser humilde, não consegue nem sentir o amor de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu vou ficar aqui torcendo para que você consiga conquistar, que eu consiga conquistar cada vez mais a nossa humildade, porque assim estaremos próximos de Deus. E eu te convido nesse instante para que você se conecte com Deus, com Jesus, com Maria e com os bons espíritos. Fale das suas dores, fale das suas mazelas, fale das pessoas que você ama e que estão sofrendo e que precisam desta oração. Lembra daquele que está doente, lembra daquele que está necessitado de um trabalho, lembra daquele que está necessitado de atenção, lembra daquele que está precisando de um apoio, lembra daquele que está precisando somente de um sorriso ou simplesmente de um abraço. Que você tenha essa compaixão pelo seu irmão, pelo seu amigo, pelo seu colega. Aproveita neste momento e ofereça como um bem que você está fazendo para alguém esse nosso endereço, para que a pessoa possa estar aqui conosco, se conectando diariamente com Deus, com Jesus, com Maria e com os bons espíritos. O nosso endereço é www.orandosemprebem.com. Se você precisar de oração ou souber que alguém está precisando dela, coloca o nome aqui embaixo. Nós estaremos fortalecendo esta prece para as pessoas que mais necessitam. Se você já está compartilhando o nosso endereço, fica aqui a minha gratidão eterna. E obrigada por você compartilhar o momento da sua vida com a minha vida. Você não imagina o quão feliz eu fico quando eu vejo você aqui conosco, neste momento tão sublime, tão especial. Seja bem-vindo. Que você que está num momento ruim tenha as suas dores amenizadas, tenha as suas dores diminuídas por seu merecimento ou pela compaixão divina. Fica aqui o meu agradecimento e o beijo do meu coração para o seu coração. E nunca se esqueça, meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã, que orar é a única maneira de você estar sempre bem. Um beijo para você, fique bem e até amanhã.